tarde para todos, todas, todos alimentados e dispostos para a aula de cálculo. Você está com uma expressão triste? Tudo bem? Antes de começar, quero passar um recadinho aqui para vocês. Vamos ver aqui o slide, por favor. O pessoal de monitoria falou que está aguardando vocês por lá. E vamos continuar o nosso papo da última aula sobre o que falávamos. Isso, começamos a falar de vetores, muito rapidamente, tá? Então, vamos retomar o que a gente estava falando na última aula. A gente começou a construção de vetores. Tudo começa com 2 pontos, tomando 2 pontos distintos, aí construímos a reta, tá? Só recordando. A reta que passa por esses 2 pontos, depois nós pegamos a parte formada pelos 2 pontos e por todos os pontos da reta que estão entre eles, que é o segmento de reta. Escolhemos um sentido para esse segmento, ou seja, orientamos o segmento, a gente passou a ter o segmento de reta orientado. E aí a gente olhou para esse segmento, querendo enfatizar 3 características do segmento. A direção que ele tem, e essa direção é dada pela reta suporte do segmento. Então, o segmento ele está sobre uma reta. A direção dessa reta é o que a gente chama de direção do segmento. O sentido, né, que a gente escolheu, vai de A para B ou vai de B para A, que a gente indica isso com a seta no segmento. E qual era o terceiro elemento que a gente quis destacar no segmento? O comprimento, quanto mede aquele pedacinho ali da reta, né? A distância entre os pontos A e B. Tá? Isso é o comprimento do segmento. E aí a gente define segmentos equipolentes. Não sei se eu cheguei a definir na aula, segmentos equipolentes, não. Tá? Então, o que a gente vai dizer quando é que 2 segmentos são equipolentes? Então, eu tenho 2 segmentos, vou chamar aqui de um de AB e outro de CD. Então, a gente diz que eles são equipolentes, e aí vai usar esse símbolo para dizer isso. Então, eu vou ler assim: o segmento AB é equipolente ao segmento CD. Isso significa o quê? Primeiro, que ou ambos os segmentos são nulos. Vocês lembram o que é o segmento nulo? Segmento nulo. Isso, quando o ponto inicial é igual ao ponto... É um segmento degenerado, na verdade. Ponto inicial igual ao ponto final, porque para construir o segmento, a gente pega 2 pontos distintos, né, para passar uma única reta que passa por esses 2 pontos. Mas existe o caso excepcional que a gente considera só um ponto, ponto inicial e ponto final. DD, o segmento nulo, tá? Então, eu considero que os segmentos são equipolentes se os 2 são nulos. Então, é um ponto aqui, outro ponto aqui. Tá? Chamar esse ponto aqui de E. Então, o segmento EE, segmento EF. Para mim, eles são equipolentes, porque os 2 são nulos. Ou, se eles não forem nulos, né, nenhum deles é nulo, e nesse caso, eles têm as 3 características que a gente destacou iguais. Tem o mesmo comprimento, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Ok? Claro isso aí? Claro, Ana Paula? Então, olha, esses segmentos de reta aí são iguais? São iguais? O que vocês me dizem, são iguais ou não? Só o tamanho, ele diz que só o tamanho, que são iguais ou diferentes? Que é diferente o tamanho? Não, aí pode não parecer, mas eu desenhei para ficarem com o mesmo tamanho. Então, são iguais. Eu não sou do lado que vê igual, um é vermelho, um é preto, um é verde, um é azul, um está aqui, outro está ali, outro ali. Eles têm a mesma direção? Sim, porque a gente diz que
a reta, a direção é dada pela reta suporte, né? São paralelas ou são coincidentes. Eles têm o mesmo sentido. A gente definiu tudo isso na aula passada, né? Direção, sentido, comprimento. Tem o mesmo comprimento? Tem. Mas eles não são iguais. Eles são segmentos diferentes. O que eles são é o que a gente falou, equipolentes, tá? Então, a gente chama esse segmento de equipolentes. Cada um deles está num lugar diferente. Equipolentes porque não são nulos, mas têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Aí são segmentos formados só por ponto, é o que a gente chama de segmento nulo. São equipolentes porque a definição diz que dois segmentos, se ambos forem nulos, eu os considero como equipolentes. Tá ok? Agora, olha só. Eu vou pegar um segmento de reta orientado AB, e aí eu quero construir o conjunto formado por todos os segmentos, se eu estiver trabalhando no plano, todos os segmentos daquele plano, se eu estiver no espaço, por todos os segmentos do espaço, que são equipolentes àquele segmento azul lá, tá? Aí eu ponho tudo isso dentro de um conjunto. Isso a gente chama uma classe de equipolência. Tá? O que a gente está fazendo? A gente está pegando todos os segmentos que estão num plano e está agrupando, tá? Formando classes de acordo com as características. Todos que têm o mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, eu coloco aqui. Todos os outros que têm outro comprimento, mesma direção, eu agrupo, tá? Então, eu formo classes. E aí, quando eu pego um elemento que está dentro desse conjunto, eu digo que é um representante da classe, tá? Por que isso? Porque a gente quer enxergar esses segmentos que têm essas mesmas propriedades iguais como se fosse um objeto só, certo? Posso pegar todos os alunos aqui dessa turma, vocês pertencem a diversos cursos, né? Mas aí a gente está interessado só o curso a que vocês pertencem. Então, a gente pode agrupar. Todo mundo que é de engenharia civil vai para um conjunto. Todo mundo que é de engenharia mecânica vai para um outro conjunto, tá? Então, do ponto de vista, embora cada um de vocês tenham características diferentes, do ponto de vista da propriedade, o curso a que pertence, se tiver naquele conjunto, para mim é indistinguível as outras propriedades, tá? Eu só estou interessada no curso a que o aluno pertence, tá? E aí, quando a gente precisar trabalhar com alunos de cursos, né, vamos fazer uma reunião com os alunos, vai todo mundo de engenharia civil? Não, vamos pegar um elemento para representar aquele curso, tá? É essa a ideia que a gente faz aqui, pegar os segmentos que são todos equipolentes, coloca num conjunto, isso é uma classe. Quando eu precisar trabalhar, eu pego um representante daquela classe, que é um segmento de reta orientado, tá? E um vetor, ele é exatamente um conjunto desse, é um conjunto formado de segmentos orientados. Ele é uma classe de equipolência, tá? Então, a gente define um vetor, ele é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Pergunto para vocês, entenderam aí o que é um vetor? Matematicamente falando. Ficou claro, gente, essa definição? Quando vocês ficam calados, significa sim ou não? Sim. Tá? Então, quando a gente falar em vetor, um vetor ele é um conjunto. E o que tem dentro desse conjunto? Segmentos de reta orientado. Tá? Quando eu preciso trabalhar, eu não vou pegar todos os segmentos de reta, eu pego um representante dele, que é um segmento de reta, tá? Que representa aqui. E aí, olha só para dar algumas notações, o vetor ele é formado por segmentos de retas. Então, por exemplo, eu tenho um segmento de reta orientado AB, e aí eu pego todos os segmentos, está aqui, ó. Aí eu pego todos os segmentos de retas que são equipolentes a esse. Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Coloco tudo dentro de um conjunto. Esse conjunto é o que eu chamo de vetor. Aí a notação que a gente vai usar para vetor é a do representante, e a gente vai colocar uma setinha, tá? Então, a setinha em cima indica o quê? Aquele conjunto em que lá dentro estão infinitos segmentos, iguais a esse, tá? Só AB é o segmento. O AB com a setinha em cima a gente vai usar para representar vetor.
tá ok? Às vezes, eu não vou precisar fazer referência ao segmento. Quero dar um nome, de chamar de V isso aqui. Para representar vetor, a gente vai usar letras minúsculas com a setinha em cima, tá? Nosso livro-texto usa letras em negrito para representar vetor. Vai ficar difícil aqui ficar escrevendo letra em negrito. Então, a gente vai usar a setinha em cima, ok? Então, olha, quando escrever V, com a seta em cima igual a AB, isso indica que V é um vetor, que AB é um segmento orientado que representa esse vetor. Vetor é o que mesmo, gente? Uma classe, ele é um conjunto, certo? Na verdade, na essência, ele é um conjunto. Tá? E aí, quando é que dois vetores são iguais? Então, eu vou pegar um vetor, que estou chamando de AB, e outro vetor CD. Quando é que eles são iguais? O que significa isso aqui, gente, mesmo? AB com a setinha em cima é um vetor, né? Mas o que isso está significando? Que um dos segmentos que o representa é o segmento que vai de A até B, tá? É um representante. Mas ele não é único, qualquer um outro, mas eu peguei um representante. Então, eu tenho um vetor que tem como segmento orientado que representa o segmento AB e outro, isso aqui é um outro vetor e é um outro representante. Quando é que esses dois vetores são iguais? Quando é que os conjuntos são iguais? Eles vão ser iguais quando esses segmentos forem equipolentes. Ou os dois são nulos, ou eles têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá? E o que é o vetor nulo, né? Vamos logo definir o que a gente chama o vetor nulo. O vetor nulo é aquele que tem como representante segmentos nulos. Lembra? Segmento nulo, quando o ponto final é igual ao ponto inicial, tá? Isso é o que a gente chama de vetor nulo. É um conjunto, e dentro desse conjunto estão todos os segmentos nulos. E a gente vai representar, então, pelo O, com a setinha em cima para representar o segmento nulo. E o que é que a gente chama o vetor oposto? Então, eu tenho o vetor AB, um dos representantes é o segmento que vai de A para B. Aí, o oposto desse vetor, que a gente usa essa notação aqui, coloca o nome do vetor com menos na frente, tá? Então, não é que a gente está fazendo operação nenhuma, não. Isso é só uma notação para representar o oposto. É o vetor que tem como representante o segmento aqui do AB, só que mudando o sentido, tá? Então, de A para B eu tenho o vetor. Quando eu mudo o sentido, eu tenho o oposto dele. Então, seria isso aqui, olha, gente. O vetor V tem como representante o segmento orientado a B. O oposto dele vai ter quem como representante? O BA, tá? Mesma direção, mesmo comprimento, só muda o sentido. Tá? BA. Então, representante do vetor VAB. Oposto dele, vetor BA. E quem é o oposto do menos V? O menos V é o oposto do V, certo? E quem é o oposto do menos V? É o AB, que é o V de novo. Né? O oposto do oposto vai ser o próprio V, certo? Aí, olha só, vamos usar essa notação. Se eu estiver trabalhando no plano, tá? Aí eu tenho o conjunto de todos os vetores bidimensionais. Vamos usar V2 para representar esse conjunto. Então, o que é isso aqui? Conjunto de conjuntos, porque vetores são conjuntos. Todos os vetores de um plano, vou representar por V2. E se eu tiver no espaço, conjunto de todos os vetores do espaço, vetores tridimensionais, vamos denotar por V3. Ok? Só para a gente usar algumas notações aqui. O que significa isso aí? Tem um vetor, né? Porque uma letrinha lá que a gente vai usar para representar vetor. Aí eu tenho um vetor e tenho um segmento de reta ali. Isso aqui a gente está dizendo, olha, ali.
V é um vetor e esse segmento de reta é um representante dele. Ok? Ele é o único representante desse vetor? Não, né? Ele tem outros representantes. Então, a gente escolhe um. Eu escolhi um representante da classe, tá? Todos esses segmentos representam também o mesmo vetor, porque são equipolentes àquele representante que foi dado lá em cima, tá? Tem mais algum além desses aí que representa o vetor? Diversos. Cada vetor, ele tem quantos tem? Ele tem infinitos representantes, tá? O vetor ele não tem posição fixa no espaço. Onde eu quiser, eu traço um representante daquele vetor, ok? Então, peguei um vetor, um representante que eu escolhi, mas todos esses segmentos representam o vetor, tá? Então, a gente tem isso aqui, olha, cada vetor, ele pode ser representado por infinitos segmentos de reta. E ele não tem posição fixa no espaço. Diferente de uma reta. A reta passa por aquele ponto, ela está fixa lá. Então, imagina que eu estou num plano agora, tá? Tenho um vetor V, coloquei aqui um representante dele. Aí, vou escolher um ponto nesse plano, chamei de A. Esse vetor V tem um representante começando no ponto A? Entenderam a minha pergunta? Não? Tem? Aqui, só ele aqui respondeu. Tá. Entenderam o que eu perguntei? Posso traçar um segmento de reta que representa esse vetor começando no ponto A? Claro que sim, né, gente? Basta eu traçar uma reta que é paralela à reta que contém o vetor rosa e aí colocar ali um segmento, mesmo comprimento, mesmo sentido. Pronto, é um outro representante do V. E se for aqui no ponto B? Pode. Aí eu senti firmeza agora. O pessoal dele também acha que pode. E se for aqui no ponto C? Ah, estou ficando mais forte. Eu vou colocar só mais uns 20 pontos aí. Até se convencerem. Tá? Então, você está querendo me dizer que qualquer ponto que eu escolher, eu posso colocar um representante do vetor? Qualquer ponto. Sim. Sim. Isso é bom ou é ruim? Não tenho opinião. Você acha que é bom ou é ruim eu poder colocar um representante aonde eu quiser, em qualquer ponto, por enquanto estou no plano? Isso é maravilhoso, gente. Isso é ótimo. Porque o que eu vou fazer? Na verdade, não foi eu que fiz, não, né? Matemática. Então, o que a gente vai fazer? Estou no plano, vou escolher um sistema de coordenadas. Eu posso, então, colocar um representante com ponto inicial na origem? Pode, se vocês disserem que eu posso colocar, então, eu vou escolher um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional, e aí eu vou colocar um representante desse vetor com ponto inicial na origem. Tá? Ele vai ter um papel tão relevante que ele recebe até um nome especial. Esse vetor, esse representante do vetor, perdão, com ponto inicial na origem do sistema de coordenadas chamado representante de posição ou vetor posição. Tá? Qualquer vetor que eu tiver, eu posso representar o seu vetor posição. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que a gente vai ganhar com isso? Peguei agora um outro vetor V. Aí ele tem um representante de posição, certo? Aí eu vou traçar o representante de posição. Vai da origem até um ponto final. Olha, para cada vetor que eu pegar, eu estou identificando um ponto, que é o ponto final. Todos eles começam na origem. Aí peguei um outro aqui, representante de posição. A esse representante de posição, eu estou associando um ponto. Tá? Então, se eu tenho o vetor V, aí ele tem um representante de posição. Vai da origem até um ponto.
este é um ponto do plano. Mas o que a gente estudou em aulas passadas? A todo ponto de um plano a gente associa o quê? Um par ordenado, certo? Todo ponto do plano associa o par ordenado. Então, se eu tiver um vetor, a esse vetor eu vou associar um par ordenado, o elemento do R2. Tá? Com isso, a gente vai estabelecer uma abjeção agora entre vetores bidimensionais e o R2. Para cada vetor, eu vou identificar o elemento do R2. E se eu pegar um par ordenado? Todo par ordenado não tem um ponto correspondente? Certo? E aí eu traço o segmento de reta que vai da origem até aquele ponto. Pronto, aquilo representa um vetor. Então, existe uma abjeção entre o conjunto de vetores bidimensionais e o R2. Para todo vetor, eu vou associar um par ordenado. Essa associação, então, é feita assim. Eu pego o vetor, vou no plano e traço o representante de posição. Aí tem um ponto final. Esse ponto final está associado a um par ordenado. Ok? Então, a todo vetor eu vou associar um par ordenado, a todo par ordenado eu vou associar um vetor. A mesma coisa se eu estiver no espaço, tá, gente? O que vai mudar no espaço? Apenas que o sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas tridimensional. Mas a ideia é exatamente a mesma. O representante de posição sai da origem do sistema e termina em um ponto P do espaço. Mas a todo ponto do espaço a gente associa o quê? Um terno. Então, em R3, a todo vetor eu vou associar um terno. A todo terno corresponde um ponto e a todo ponto tem um segmento de reta que representa. Então, no R3 vai existir uma... No espaço tridimensional vai existir uma abjeção entre o V3 e o R3, tá? Então, tenho um vetor, construo o representante de posição dele, esse representante de posição tem um ponto final, e a esse ponto eu associo um terno, tá? Então, existe uma abjeção entre o V3, que é o conjunto de vetores tridimensionais, e o R3. Para cada vetor, eu vou no espaço e traço o representante de posição. Esse representante de posição tem um ponto final, que é um ponto do R3. A ele fica associado um terno. Eu acho que os nossos problemas acabaram. Ou começaram? Olha só, aí em vista desse a gente diz que existe um isomorfismo, né? Uma bijeção entre o conjunto de vetores bidimensionais e o R2, tá? Em vista desse isomorfismo que existe, o vetor que tem como representante de posição o ponto de coordenada x, y, ele vai ser representado apenas pelas coordenadas do seu ponto final do representante de posição. Então, a gente vai representar o vetor bidimensional por um par ordenado, certo? A diferença é que a gente vai usar essa notação aqui, esse símbolo aí de ângulo que abre e fecha, para diferenciar do ponto, tá, gente? Então, ponto 2, 3. O parênteses para indicar ponto. Quando for vetor, a gente usa essa notação aqui. 2, 3, tá? Para não confundir ponto com vetor. Tudo bem? Mas são coisas diferentes. Mas agora eu vou olhar um vetor só como um par ordenado, tá? E aí, x e y chamadas componentes ou as coordenadas do vetor. E se eu vou para o R3 análogo, tá? Todo vetor associa um ponto. E aí, esse vetor vai ser representado pelas coordenadas do ponto final do seu representante de posição, tá? E aí a gente vai usar também aquela notação ali para representar o vetor. Agora, presta atenção aqui, né? São coisas diferentes. Como é que você representa isso aqui? Isso aqui é o ponto de coordenada 2, 3. É o ponto, ok? P. E como é que eu vou representar isso aqui? O vetor. É o segmento de reta, tá? Lembra que o representante de posição dele, eu construo o segmento de reta que vai dar origem
até o ponto P. Então, este aqui, ele é representado por esse segmento de reta. E o ponto é só o pontinho, tá? Então, notação, ela diz essas coisas. Quero saber se está claro isso para vocês ou não, gente. Está muito... Está tranquilo, gente? Vocês sabem que se tiver dificuldade, não estiver entendendo, sinta-se à vontade, por favor, para repetir. Aqui na anotação, tá? Isso aqui representa, você vê que é a mesma coisa, o que está diferenciando? O símbolo que a gente está usando. Isso aqui é um ponto. Aí, como a gente estudou nas aulas passadas, eu quero localizar isso aqui no sistema de coordenadas. Então, o que você vai fazer? Pegar as coordenadas do ponto, e o ponto é só isso aqui. Esse é o ponto P. Isso aqui está representando um vetor que tem como representante o segmento de reta que vai dar origem até o ponto que tem essas coordenadas, que é esse ponto P, tá? Então, para você representar isso, você tem que fazer esse segmento de reta, tá? Isso que representa esse vetor aqui. Mesma coisa se você tiver no R3. Então, olha só. Lembra que o V2, eu disse que é o quê? Que significa o V2? Conjunto de todos os vetores bidimensionais, tá? Como todo vetor em R2, o vetor bidimensional é representado por um par ordenado, eu posso dizer que aquele conjunto é ali, o conjunto de pares ordenados, só que eu estou representando como vetor, tá? Então, ficou análogo ao R2 agora, em vista da abjeção. E o V3, conjunto de vetores tridimensionais, a gente pode dizer que é esse conjunto aqui, de ternos, ok? Pronto, acabou a dificuldade com vetor. Porque estudar vetor agora é estudar par ordenado. Tá? Se eu estiver no plano, é estudar terno. Se eu estiver no espaço. Vamos ver o slide lá. Bom, então eu vou passar a representar o vetor pelas coordenadas do seu representante de posição, do ponto final do seu representante de posição, ok? Então, o que são as coordenadas do vetor nulo? Zero? É pergunta ou resposta? Mas o zero, só zero, zero escalar? Como é que eu vou fazer para pegar o representante? Eu vou saber quem é o par ordenado que representa o terno. Eu traço o representante de posição, que é o vetor nulo. É o vetor que tem como ponto inicial e ponto final o mesmo, né? Representante de posição de qualquer vetor começa onde? A origem. Vetor nulo é aquele que o ponto inicial coincide com o ponto final, tá? Então, o vetor nulo, ele tem como ponto inicial, vou representar aqui o vetor nulo. O ponto inicial dele é a origem. Quem é o ponto final? É o próprio. Quem são as coordenadas do vetor? Eu não pego as coordenadas do seu ponto final, tá? Então, se a gente tiver no plano, coordenada do vetor nulo, as coordenadas da origem, 0, 0. Se a gente tiver em R3, coordenadas da origem, tá ok? Então, vetor nulo, olha, o segmento que representa é o segmento nulo. Portanto, se eu tiver em V2 é 0, 0, se eu tiver em V3, 0, 0, 0. E as coordenadas do vetor oposto? Lembra que o oposto, mesma direção, mesmo comprimento, muda o quê? O sentido. Tá? Então, se eu tenho aqui um ponto, um vetor que tem como coordenada x, y, significa o quê? Que o representante de posição dele vai dar origem até um ponto de coordenada x, y. Vamos supor que seja isso aqui, ó. Aqui é x, aqui é y. Que é o ponto P. Aqui está o vetor V. Quem é o oposto desse vetor V? É o vetor que tem como representante mesmo segmento, mesmo comprimento, mesma direção, só muda o sentido, certo? Então, o representante aqui vai ter o mesmo comprimento, vai mudar o sentido para cá. Portanto, as coordenadas deles, tem o mesmo comprimento aqui, a x aqui vai ser menos x,
Aqui é y menos y. E a mesma coisa vai acontecer no R3, tá, gente? Então, se as coordenadas de um vetor V no plano x, y, a coordenada do oposto menos x menos y. Se eu tiver no espaço, menos x menos y menos z. Tá ok? E agora, como é que a gente pode tratar? Já que a gente passou a representar vetor por coordenada, agora a gente quer fazer tudo só usando coordenadas. Tá? Lembra que dois vetores são iguais quando os seus representantes são equipolentes. Mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Mas em termos de coordenadas, aí eu tenho dois vetores e eu estou dizendo que eles são iguais. Em termos de coordenada, o que isso significa? Então, por exemplo, eu tenho um vetor, vou colocar aqui no plano. Tenho um vetor U de coordenadas x1, y1. Aí tenho um vetor V de coordenadas x2, y2. Qual é a condição deles serem iguais? Gente, eu esqueci uma coisa. Quando eu digo que U é o vetor de coordenadas x1, x1, y1, o que quer dizer mesmo isso? Que já saiu o que? Isso, que aquele x, y são as coordenadas do ponto final do seu representante de posição, certo? Então, isso significa que um representante desse, vou dizer aqui que o U, ele tem como representante de posição o segmento OP, né? E esse P aqui é um ponto que tem coordenadas x1, y1. E a mesma coisa vale para cá, certo? Então, eu vou trabalhar o representante de U, representante de V. Se é representante de posição, os dois saem da origem. Aí vou dizer que esse aqui, então, ele tem um representante terminando um ponto Q, certo? Que é o ponto de coordenadas x2 e y2. Ponto P, aqui está um ponto Q. Representante do U, representante do V. Agora, a gente está dizendo que o U é igual a V. Dois vetores são iguais quando seus representantes são equipolentes. Então, significa que esse segmento OP tem mesma direção desse OK, certo? E quando é que dois segmentos têm a mesma direção? Direção. Quem dá a direção dele é a reta suporte. Eles estão sobre retas suporte que são paralelas ou são coincidentes, certo? Então, significa que esta reta, que contém aqui o segmento OP, tem que ser paralela ou coincidente com a que contém OK. Podem elas serem paralelas? Não, porque elas já têm um ponto de interseção. Retas paralelas não se intersectam. Então, só sobra o quê? Paralelas ou coincidentes? Paralelas a gente já riscou. Coincidente. Então, não é verdade que esse ponto Q está numa reta fora. Ele tem que estar na mesma reta, tá? Então, vamos tirar que isso aqui foi um erro cometido. Não está aqui, não. Ele tem que estar aqui nessa reta também, em algum ponto. Mesma direção, mas eles têm que ter também mesmo comprimento, certo? Se eles têm o mesmo comprimento, a distância que o ponto P está da origem tem que ser igual à distância que o ponto Q está da origem. Concordam? É. Mas eu tenho essa distância daqui para cá. Eu tenho dois pontos na reta que estão essa distância. Um está para cima, o outro estaria aqui para baixo. Só que eles têm que ter o mesmo sentido, tá? Se eles têm o mesmo sentido, esse ponto Q não pode estar no lado oposto. Ele tem que estar bem aqui. Então, juntando as informações, chego à conclusão que o ponto P tem que ser o próprio ponto Q, porque está a mesma distância e do mesmo lado, certo?
Portanto, para que esses dois vetores sejam iguais, o ponto P é igual ao ponto Q. Mas dois pontos são iguais se as suas coordenadas correspondentes forem iguais, tá? E o raciocínio é análogo se eu estiver no espaço, tá, gente? Não muda absolutamente nada. Ok? Então, é muito fácil eu identificar se dois vetores são iguais usando coordenadas. Vamos aqui ao slide. Então, dois vetores no plano, eles vão ser iguais se as coordenadas correspondentes forem iguais. Se eu tiver em R3, eles vão ser iguais se as coordenadas correspondentes serem iguais. Viram que é muito mais fácil quando eu estou trabalhando com coordenada? Porque quando eu estava geometricamente com o segmento, eu tinha que ver se tem a mesma direção, se tem o mesmo comprimento, se tem o mesmo sentido. Né? E com coordenadas, basta eu comparar as coordenadas. Tá? Então, fica tudo bem mais simples. Então, agora a gente só vai representar vetor assim, ó. Estou dizendo V é o vetor de coordenadas ou componente 3, 4. Pronto. Mas aí, cadê as informações dos vetores? O vetor não tinha comprimento, não tinha direção, não tinha sentido. E agora? Será que eu perdi isso na hora que eu passo a representar com pau ordenado? Não, está tudo aí, né? As informações estão todas aí. Veja como é poderosa, né, essa ferramenta de associar coordenadas a pontos. Estou aqui no plano. Vetor V de coordenadas 3, 4. O que isso significa? Que um representante desse vetor ele vai dar origem até o ponto de coordenadas 3, 4. Pronto, já tenho aí um representante. Né? Todo segmento de reta equivalente a isso aí também representa esse vetor. Tá? Tem a direção. Qual é a direção? É a reta que contém esse segmento. Que você pode até escrever, né, a equação dessa reta. Vocês sabem, né, escrever a equação dessa reta? Posso calcular o coeficiente angular dela ali, porque eu tenho as coordenadas do vetor, escrever a equação se for preciso. Então, a direção é dada por essa reta, recuperei. O sentido é o sentido do segmento que vai dar origem até o ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de P. E o comprimento, gente? Comprimento do vetor. Tenho como identificar ali? Comprimento é a medida, é a distância entre ponto inicial e ponto final. Então, é a distância do ponto da origem ao ponto P. E a gente já aprendeu a calcular a distância entre pontos. O comprimento do vetor, a gente dá um nome especial, aqui o slide. A gente chama norma ou módulo de vetor o comprimento de qualquer um dos seus representantes. Tá? E aí, a gente vai denotar usando esse símbolo aqui, duas barrinhas de um lado do outro, para diferenciar do módulo, que o módulo a gente usa para valores escalar, tá? Então, o que isso representa? Qual é a norma do vetor? Eu estou dizendo qual é o comprimento de qualquer um dos seus representantes. É a distância que esse ponto P está da origem. E eu faço o cálculo da distância entre dois pontos. 3 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. 16 com 9 vai dar. Ele tem comprimento 5. Então, só com esse par ordenado, eu resgato todas as informações que eu preciso do vetor. Ok? Esse é o representante de posição. Mas, nem sempre eu preciso... Nem sempre... Eu quero trabalhar com o representante de posição. Eu posso também querer o representante desse vetor em um outro ponto qualquer do plano. Então, vamos supor que eu pego aqui um ponto A e eu quero colocar um representante desse que começa aqui nesse ponto A. Ele vai terminar
em algum ponto B. Ele também é um representante, tá? Conhecendo as coordenadas do ponto A, eu quero determinar as coordenadas do ponto B. Como é que eu faço isso? Olha só, gente. Imagina que esse vetor representa o deslocamento de uma partícula, tá? Então, significa que a partícula saiu da origem e, eu não sei por onde ela foi, mas o deslocamento é a mudança que se estabeleceu entre o seu ponto final e ponto inicial, tá? Então, no início do movimento estava na origem, no final está no ponto P. Então, a gente representa esse deslocamento dessa forma aqui. Se isto aqui também é um representante desse vetor, isso aqui tem que ser um deslocamento equivalente a esse aqui. Ok? Olha só, esse deslocamento aqui, ele é também equivalente a você sair da origem e deslocar aqui 3 unidades paralela ao eixo X para a direita, porque aqui é positivo. É deslocamento orientado, que a gente diz. Se fosse negativo, iria para a esquerda. Depois que chega aqui, você faz um deslocamento agora de 4 unidades na vertical, paralela ao eixo Y para cima. Então, se você fizer esse deslocamento assim, é equivalente a fazer esse deslocamento de O a P. Ok? Então, se aqui eu quero colocar um representante desse vetor, e de A para B, tem que ter um deslocamento equivalente. É a mesma coisa. Eu tenho que fazer um deslocamento de 3 unidades para cá, na horizontal, e depois fazer um deslocamento de 4 unidades para cá. Concordam ou não? Certo? Então, se as coordenadas do ponto A são x1, y1, quais vão ser as coordenadas do ponto final? Eu acho que a minha pergunta não foi muito clara, né, gente? 3, 4. O ponto A, ele está... eu dizia ponto A, mas não tem ponto A aqui, né? Ele tem coordenadas x1, y1. Peraí, desculpa aqui. Deixa eu desenhar, então, uma coisa mais organizada. Vou chamar de 3, 4. Um vetor genérico de coordenadas AB. Tá? Vou fazer logo o caso geral aqui. Aí, o que isso significa? Representante de posição dele vai dar origem até um ponto de coordenadas A, B. Vou supor que seja isso aqui. Eu quero traçar um representante de posição dele em um outro ponto qualquer. Um ponto aqui que tenha coordenadas, pode estar em qualquer lugar, né, gente? x1, y1. Aí, ele vai ter um deslocamento equivalente. Ele vai terminar num ponto B. Meu objetivo é determinar essas coordenadas do ponto B. Então, significa que aqui você vai fazer um deslocamento equivalente a esse. Saiu do ponto inicial e deslocou A unidades para a direita. Então, vou deslocar aqui A unidades. Quanto vale aqui a abscissa desse ponto? x1 mais A, né, gente? Estava em x1. Deslocou A aqui, x1 mais A. Quando chegou aqui, agora ele sobe B unidades. Olha, sempre... Então, quanto vale essa ordenada aqui? Aqui era y1, a gente deslocou B, y1 mais B.
Portanto, quem são as coordenadas do ponto B? A abscissa é quanto? X1 mais A. E a ordenada? Y1 mais B. X1 mais A, Y1 mais B. Era isso que eu estava dizendo aqui, tá? Que eu ia pegar, somei 3, x1 mais 3, y1 mais 4. Com isso, eu aprendo a representar o segmento em qualquer ponto. Eu identifico as coordenadas. Se eu tenho as coordenadas do vetor, eu tenho o ponto inicial, eu identifico as coordenadas do ponto final. Então, olha só. Eu estou dizendo que V, ele é representado pelo ponto AB. Aí, na hora que eu fiz isso, eu identifiquei que o B é o ponto de coordenadas x1 mais A, y1 mais B. Esse par ordenado eu posso escrever assim, ó, usando a soma de pares ordenados. Concordam? Essa soma. Mas que é isso aqui, gente? x1, y1. É o ponto A. Isso aqui, AB, de onde saiu? As coordenadas do vetor V, certo? Que é o ponto final do vetor, tá? Mas eu não vou escrever o ponto, né? A notação que a gente usa é a do próprio vetor. Mas, na verdade, não estou fazendo a operação com o vetor, estou somando com o ponto, tá? Só para a gente não incluir um ponto a mais. Então, eu tenho aqui, olha, o ponto B, ponto final, ele é o ponto inicial somado com as coordenadas do vetor V, tá? Qualquer que tenha o ponto inicial, as coordenadas final vão ser isso aqui, tá? Então, eu tenho se V tem como representante o segmento AB. Olha aqui, eu vou isolar as coordenadas de B, elas são ponto final menos ponto inicial, tá? Vou colocar o desenho aí para vocês nunca mais esquecerem. Olha só, Mônica e Cebolinha estavam na origem. E aí a Mônica convidou Cebolinha para ir lá para o ponto P, de coordenadas AB, tá? Ela escolheu aquela trajetória lá em vermelho. Cebolinha, bora por aqui. Cebolinha, não, Mônica, vamos por aqui. Ele quis. E primeiro, da origem para o ponto R e do ponto R para o ponto P. Pergunto para vocês, eles percorreram o mesmo espaço? Percorreram o mesmo espaço? Não. Cebolinha andou A mais B. E a Mônica andou no vermelho, que é o comprimento. Raiz de A quadrado mais B quadrado. Eles tiveram o mesmo deslocamento? Sim, porque ambos estavam na origem e quando terminou, ambos estavam no ponto P. O deslocamento é igual, tá? Então, o deslocamento que a Mônica fez é equivalente, fazer um assim é equivalente no plano. Fazer um paralelo ao eixo X, depois um paralelo ao eixo Y, tá? Paralelo aos eixos coordenados. E com isso permite a gente determinar as coordenadas. Se eu conheço as coordenadas do ponto inicial, eu determino as coordenadas do ponto final. Tá? E vice-versa aí. Então, olha, qualquer que seja o vetor AB, se o segmento AB representa o vetor B, então as coordenadas do vetor B vai ser ponto final menos ponto inicial. Eu posso também isolar o B. Vocês ainda usam caderno, né, gente? Não? Caneta, usam ainda? Vamos escrever aí rápido, né? Ah, ótimo, olha, ela tem. Fazer as continhas e entender o que está fazendo.
Olha, um tem o caderno, outro tem a vontade de fazer. Um tem o caderno, outro tem a vontade. Então, a gente tem um vetor, e eu estou dizendo que o segmento orientado a B representa esse vetor. E eu tenho as coordenadas do vetor. Menos 4, 8. Eu conheço o ponto A. E eu quero determinar o ponto B. Olha só, gente. Então, significa que é o representante de posição desse vetor, hein? Representante de posição. Bernardo Fernandes. É o ponto que vai dar origem até o ponto de coordenadas menos 4, 8. Concordam? Representante de posição dele. Ah, vou traçar aqui o representante de posição. Menos 4... Menos 2, menos 3, menos 4. Então, o deslocamento representado por esse vetor equivale a você sair da origem e chegar nesse ponto P aqui. Né? É equivalente a você fazer um deslocamento 4 unidades para a esquerda, paralela ao eixo X. Por que para a esquerda? Porque é deslocamento orientado, aqui é negativo, né? E depois 8 unidades na vertical, para cima, porque é positivo. Você vai parar bem por aqui, tá? Agora você quer fazer um deslocamento equivalente a esse, mas partindo do ponto de coordenadas menos 2 e menos 3. Menos 2. Está bem aqui nesse ponto. Vou sair do ponto A, né? Aonde que vai terminar esse deslocamento, se ele é equivalente a esse aqui? Seria a mesma coisa, né? Você vai sair desse ponto A e vai fazer deslocar menos 4 unidades para a direita e depois subir 8 unidades, tá? Mas eu verifico isso só fazendo a continha e eu descubro quem é as coordenadas. Eu tenho o quê? Quero determinar o B, né, gente? Eu tenho isso aqui, olha, o B é o ponto A mais as coordenadas do vetor V. Ponto A mais o V. Ponto A tem coordenadas menos 2, menos 3, as coordenadas do vetor V, menos 4 e 8. Então, ele vai terminar do ponto de coordenadas menos 6 e 5, tá? Para ter um deslocamento equivalente. Menos 6. Olha, meu Deus, certinho aqui. E 5. Ih, estava longe. Vai terminar aqui, tá? Então, esse segmento bem desenhado, ele é paralelo a esse e tem mesmo comprimento também. Tudo bem? E se eu tenho agora o ponto final? Tenho como determinar? Vou fazer um deslocamento equivalente, mas eu sei que quando terminou o percurso, eu estava no ponto de coordenadas 3, 3. Aonde eu devo ter começado para terminar bem aqui? Deslocamento equivalente a esse. Não tem problema, eu vou usar isso mesmo aqui, né? Quero determinar o A. É só eu isolar aqui que eu vou ter B menos o vetor V. Tudo bem? E no R3 agora? No R3, os vetores são representados só por um terno, tá? Aí a mesma coisa, eu olho para esse terno.
estão todas as informações aí. Está aí direção, comprimento, sentido do vetor, está tudo aí. Tá? Então, a mesma coisa também. Tem o vetor em R3, que as coordenadas desse vetor são 3, 4 e 5. Como é que eu represento esse vetor? Representante de posição dele é o ponto que vai da origem até o ponto de coordenadas 3, 4, 5. Então, deixa eu marcar aqui esse ponto. 4. 5 unidades para cima. Vamos supor que seja aqui o 5. Portanto, o representante de posição desse vetor é o segmento de reta que vai da origem até o ponto P. Direção. A reta que passa por esses dois pontos, a origem P. Sentido. Aqui para cá. Comprimento. Norma do vetor. Basta eu calcular a distância desse ponto para a origem. Sei calcular a distância de pontos no R3? Sei? Sim. Tudo bem? Tá, gente? Tudo bem? Ou... Se não tiver, me digam, por favor. Tá? Mas aí é a mesma coisa, tá, gente? Então, esse deslocamento, sair da origem até o ponto P. Mas pode ser que eu esteja em outro ponto e quero fazer um deslocamento equivalente. Estou aqui em A e vou fazer um deslocamento aqui até um ponto B, que seja equivalente a esse. Sabendo as coordenadas do ponto A, como é que eu vou determinar as coordenadas do ponto B? Tá? Como a gente fez lá no R2, né? Vai somar. Lembra que no R2 a gente tem dois eixos coordenados, equivale a fazer deslocamento. Aí aqui também. Fazer deslocamento paralelo aos eixos coordenados. Então, esse deslocamento aqui, ele equivale a você fazer um deslocamento. Olha, inicialmente você vai deslocar 3 unidades no eixo X, ou paralelo a ele. Para frente, porque é positivo aqui. Então, eu faço esse deslocamento aqui. Depois que chegar aqui, agora eu vou deslocar 4 unidades paralelo ao eixo Y. Para a direita, porque é positivo. E depois você vai deslocar 5 unidades para cima, paralelo ao eixo Z. Então, sempre paralelo aos eixos coordenados. Quando você faz isso, você vai chegar exatamente no ponto final, tá? Do deslocamento. Agora, são 3 eixos coordenados. Então, isso seria isso aqui, olha. Tem um vetor de coordenadas ABC. E aí, o representante de posição. Eu localizo esse ponto de coordenadas A, B e C em R3, vetor de posição. E da origem até o ponto P, né, equivale a você fazer esse deslocamento A unidades no eixo X. Depois você desloca B unidades paralelo ao eixo Y e depois Z unidade para cima. Tá? Então, me diga aí, x1, y1, z1. Sair do ponto de coordenadas x1, y1, z1. Vou chegar no ponto B. Isso aqui é equivalente. Vocês podem me dizer quais as coordenadas ou eu tenho que fazer passo a passo? Dá para identificar aqui, gente, ou a gente vai... Faixa. Eu estava no ponto x1, aí no eixo x eu desloquei a unidade, certo? Então, eu vou acrescentar aqui x1 mais A.
No eixo Y, a gente vai deslocar B unidades. Y1 mais B. E no eixo Z vai deslocar Z unidades. Então, Z1 mais C, tá? São as coordenadas do ponto final. Tudo bem, tá? Ficou dúvida aí? Então, olha, análogo, se eu tenho um vetor V de coordenadas AB, agora no espaço, tá? Cheguei à conclusão que as coordenadas do ponto final, elas são x1 mais A, y1 mais B, z1 mais C. Só que a soma de dois ternos que eu posso desmembrar, isso é x1, o terno x1, y1, z1, mais a soma com os ternos que têm coordenadas A, B e C. Certo? Mas quem é isso aqui? As coordenadas do ponto inicial, ponto A. Quem é isso aqui? As coordenadas do vetor V, certo? Então, é a mesma coisa que nós obtivemos lá para o R2, tá? Se você tem o V, que é um vetor de coordenadas AB, se implica que as coordenadas desse vetor V, que olha, B é A mais B. Então, se eu isolar aqui o V, ela é as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, tá? Se você quiser isolar aqui o B, né, você tem que o B, eu passo o A para lá, vai ficar A mais V. A gente diz assim que o vetor V, ele translada o ponto A, ele leva o ponto A do ponto... Ele translada o ponto da posição A para a posição B, certo? E assim eu determino, se eu tiver coordenada do ponto inicial e final, eu determino as coordenadas do vetor. Análogo ao que foi feito para o R2. Então, no espaço, para quaisquer dois pontos A, B, se vê o vetor que tem como representante o segmento AB, as coordenadas de B são ponto final menos ponto inicial. Olha só, tenho no espaço ponto A e B, que tem essas coordenadas aí. Portanto, eu posso determinar as coordenadas do vetor AB, ponto final menos ponto inicial. Ok? É só fazer. E aí eu estou somando o quê? Ternos, né, gente? Lembra que eu defini para vocês muito rapidamente como é que soma pares ordenados, terno e elementos do Rn qualquer. Ok? E quem vai ser as coordenadas do BA, gente? Ponto final menos ponto inicial. Agora vai ficar o A menos B. Lembra que o BA é o oposto do AB, né? Então, quando eu fizer aquelas continhas, quem é que eu vou ter que obter ali? São as mesmas coordenadas dele, só com sinal trocado. Então, eu vou ter que ter menos 1, menos 7 e menos 1, que é o que a gente obtém quando faz mesmo a operação aqui. Bom, como a gente está representando o vetor por coordenadas, a gente vai fazer todas as operações só usando as coordenadas, né? A gente já até fez isso, mas como é que fica a norma de um vetor em coordenadas? Lembra que a norma era o comprimento, mas já até fizemos aqui, né? É simplesmente pego o representante de posição. Se eu digo que V, vou fazer aqui por R3. Tem coordenadas x, y, z. O que significa isso? Pela 27ª vez que eu estou perguntando para vocês hoje. O que significa isso? V é o vetor de coordenadas x, y, z. Isso.
representante de posição dele vai dar origem até o ponto de coordenada x, y, z. É isso. Até um ponto P de coordenada x, y, z. E, portanto, a norma do vetor, por definição, é o comprimento do segmento OP. Ó, só a barrinha representa o comprimento, que é a distância que esse ponto está da origem. Mas eu sei calcular a distância entre dois pontos, né? É a diferença das coordenadas. A origem é 0, 0, 0. Vai ficar x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado e z menos 0 ao quadrado. Se a gente estiver no plano, só não vai aparecer essa coordenada aqui, certo? Então, a norma do vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas dele, né? Distância entre pontos que a gente está fazendo aí. Aí, olha só, quando a norma do vetor é 1, a gente diz que é um vetor unitário ou ele é um vetor normalizado. Posso pedir um favor para vocês? Vocês podem calcular a norma desse vetor? Só me digam já o resultado. Tá? Todo mundo fechou aqui com ele, diz que deu 1. Então, esse é um vetor unitário, tá? Ele tem comprimento igual a 1. Posso pedir mais um favor? 2, na verdade. Não, esse daí é muito fácil, não vou pedir não, por favor. Dá para ver o slide? E esses dois vetores aí? Um é chamado I, outro é chamado J. Qual o comprimento deles? Qual é a norma deles? 1, né? Quem são esses vetores? São dois vetores do R2, muito famosos, não sei se vocês já ouviram falar deles. Então, olha, o I é o vetor de coordenadas 1, 0, significa que ele vai dar origem até o ponto de coordenadas 1 e 0, esse ponto aqui, se isso aqui for 1, tá? Esse aqui é o vetor I, é um vetor unitário, direção dele é a direção do eixo X, e o J tem coordenada 0, 1. Então, isso aqui é o 1, aqui é o 1, tá? São dois vetores unitários, vocês vão ouvir falar bastante deles, tá? E a gente tem também o IJ no R3, tá? E aí a gente ainda tem mais uma, essa linha de baixo. E JK são 3 vetores unitários no R3. No R3, então, de novo, eu tenho o I, mas o I aqui do R3, ele é um vetor paralelo ao eixo X. Coordenadas 1, 0, 0, então vai estar bem aqui no eixo X, eu tenho o vetor I. De comprimento 1, o vetor J, 0, 1, 0. Então, ele vai estar bem aqui. E tem o terceiro, que é paralelo ao eixo Z, que é o chamado K. Todos são vetores unitários, de comprimento 1. Dá para anotar esse exercício para vocês fazerem aí, hoje à noite, quando estiver descansado. Qual é o comprimento desse vetor? Qual é a norma dele? Vetor 3 de coordenadas 3, 4, 5. Mas eu quero um que tenha mesma direção e mesmo sentido desse, só que seja unitário, tá? Qual é a norma do vetor nulo, gente?
Não, 0, 0, 0. Mas a norma não é só o número, que é o comprimento. Aí eu apaguei aqui. A norma, quer dizer, qual é o comprimento do vetor nulo? 0, certo? Só falaste muito 0. E agora eu tenho um vetor e eu sei que esse vetor tem comprimento nulo. Quem é esse vetor? Olha, eu calculei aqui o comprimento do vetor e ele deu 0. Tem mais de um vetor que tenha comprimento nulo? Veja, a norma do vetor nulo é 0. A pergunta é, tem algum outro vetor não nulo que a norma seja 0? Vamos dar uma olhada aqui na fórmula, a norma de V, ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. A gente está dizendo, quando é que isso aqui vai dar 0? Veja que você está extraindo a raiz quadrada, mas você está somando valores que são não negativos, porque é o quadrado, tá? Para isso aqui dar 0, necessariamente todas as componentes vai ter que ser nula, tá? Então, o único vetor que tem comprimento nulo é o vetor nulo. Tá? Vou deixar essa informação aí, mas não esqueçam disso lá na frente. Quando vocês já forem engenheiros e outras profissões mais. Tudo bem, gente, até aqui? Tá? Agora a gente vai fazer a operação com os vetores, né? Que operações? Lembram que a gente falou que existe um isomorfismo entre o V2 e o R2. Né? Que os vetores eu passo a representar como pares ordenados se eu estiver no plano. Eu passo a representar como ternos se eu estiver no espaço. Esse isomorfismo é mais do que essa associação, ele vai preservar também as operações. Somar vetores vai ser análogo a somar pares ordenados, somar ternos, tá? Multiplicar vetores por um número, análogo a multiplicar um par ordenado. Então, a gente vai começar definindo a soma. Tudo bem? Como é que nós definimos a soma, a adição de dois vetores? Olha aí, eu quero somar dois vetores, U e V. O resultado, a gente usa essa notação U mais V. Como é que é obtido? Geometricamente, como é que se define a soma? Vocês podem ler aí, por favor. E depois de ler, vocês podem entender. E depois de entender, vocês podem me explicar. Primeiro, eu tomo um representante do primeiro vetor. Então, primeiro, então, é importante eu somar U mais V. O primeiro é o U, tá? Aí, eu, em qualquer ponto que eu queira, traço um representante do primeiro vetor. Então, toma um representante arbitrário, estou chamando de AB, mas ele pode ficar onde você quiser, do primeiro vetor. A partir daí, acabou a minha liberdade. Eu tenho que tomar o representante do segundo vetor exatamente aonde, gente? Aonde terminou o primeiro, tá? Então, eu só tenho liberdade para o representante do primeiro. Escolho um ponto qualquer aqui, quero somar U mais V. Aí eu traço o representante do U. Termina bem aqui num ponto B. A partir de agora, eu tenho que traçar o representante do segundo, começando exatamente aqui, tá? Então, eu vejo como ele é e trago uma cópia dele para cá. Aí, ele termina, por exemplo, num ponto C. A definição diz, então, que a soma é representada pelo segmento que vai do ponto inicial ao ponto final. Então, essa aqui é um representante do U mais V. Ok? Simples assim. Então, olha só, gente. Vamos fazer com o exercício. Tenho dois vetores e quero fazer a soma.
O que eu vou fazer? Eu vou seguir lá o que a definição diz, tá? Então, escolha um ponto qualquer e traça o representante do primeiro, que é o U. Escolhi um ponto A, e aqui, saindo de A, eu traço um segmento equivalente ao azul. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar um segmento equivalente ao vermelho, mas começando no ponto B, tá? Aí eu faço isso. Quem vai ser a soma? Vai ser o vetor que tem como representante o segmento que vai do A a C. É esse aqui, tá? Segmento preto aí. Tá? Então, olha só. AB mais BC, que é a soma ponto inicial com ponto final, tá? E agora aqui, gente, a mesma coisa, só está mudando sentido, né? Traço um representante do primeiro aonde eu queira. A partir daí, eu vou traçar um representante do segundo, começando no ponto final. Vem aqui. Quem vai ser a soma? Esse segmento que vai de A para C, tá? Sentidos opostos, quando você soma. E se eles não forem paralelos? É a mesma coisa, tá? Faço o representante do primeiro, traço o representante do segundo, e a soma vai do ponto inicial ao ponto final, tá? Quando eles não são paralelos, tem uma outra maneira de você fazer também essa soma, é eu pegar o representante dos dois com o mesmo ponto inicial. Pego o ponto A e do A eu traço representantes de U e de V. Nesse caso, eu posso construir um paralelogramo, que tem como lados os vetores U e V, é um paralelogramo. Mas mudou quem é a soma? Não, continua sendo o mesmo, só que agora eu enxergo como a diagonal desse paralelogramo, tá? Nesse caso, eu tracei representantes saindo do mesmo ponto inicial. Mas tem uma coisa que a gente pode observar aqui nesse paralelogramo. Olha só. Olhando aqui por cima. Primeiro eu tracei o U, depois o V. E, portanto, aqui embaixo eu tenho U mais V, ok? Agora, aqui por baixo, muda, gente? Se for aqui por baixo. Quem é o primeiro que a gente traçou aqui? O V, certo? E depois, quando terminou o V, que a gente traçou o U. Mas, no entanto, a soma é a mesma, tá? Então, soma de vetores ela é comutativa. U mais V e V mais U vai dar o mesmo resultado. Ok? Bom, mas a gente não vai ficar fazendo a soma assim, né? Essa representação geométrica. A gente quer fazer a soma usando coordenadas. Então, eu quero somar dois vetores, conheço as coordenadas, quero saber como é que vai ficar a soma. Então, vetores bidimensionais, tenho o vetor U de coordenadas x1, y1, vetor V de coordenadas x2, y2, e aí eu vou efetuar a soma. Quem são as coordenadas dessa soma aí? Vou fazer aqui para o R2, mas tanto faz. Então, eu tenho o vetor U de coordenadas x1, y1, eu tenho um vetor V de coordenadas x2, y2. Aí eu quero somar. Como é que a definição me diz? Traça um representante do primeiro vetor onde você quiser. Aonde eu vou colocar? Vou pegar o representante de posição dele, que começa na origem. Então, representante do primeiro vetor vai dar origem até um ponto. Vou chamar esse ponto final aqui de A, tá? Mas que são as coordenadas desse ponto A? Oi, eu acho que eu fiz uma pergunta difícil, preste atenção. Me ajuda aqui, por favor. O é o vetor de coordenadas x1, y1. Aí eu tracei o representante de posição dele, vai dar origem. E eu disse que ele terminou num ponto A. Quem são as coordenadas desse ponto A? Eu não estou ouvindo. Ah, tá. X1, Y, agora eu ouvi. Muito bem, né? Que são as coordenadas do vetor. Então, eu sei que esse é o ponto
o A é o ponto de coordenada x1, y1. Aí a definição disse, a partir de agora você traça um representante do segundo, mas começando aqui nesse ponto. Aí eu traço aqui, vamos supor que vai até um ponto B. Isso aqui, vetor V. E quem é a soma? Vai do ponto inicial até o ponto final B, tá? Então, isso aqui é o U mais V. Isso aqui é o U. Então, tudo que eu preciso é saber as coordenadas do B, né? Porque se ele é o representante de posição. Tudo que eu preciso é determinar as coordenadas do B, pronto, eu achei as coordenadas da soma. E vocês podem me dizer quem é a coordenada do B? Olha o que a gente está dizendo aqui. O V é um vetor que tem como representante o segmento AB. Se eu não me engano, a gente aprendeu na aula de hoje, né, como eu determino as coordenadas no vetor, sabendo o ponto inicial e o ponto final, tá? Isso significa que o V, ele é B menos o A, né? Eu estou interessada nas coordenadas do ponto B. Ou ainda, eu posso falar que o B, ele é o A mais o V. Mas quem são as coordenadas de A? x1, y1, tá? E quem são as coordenadas do V? x2 e y2. Isso aqui é somar par ordenado, tá? Portanto, o U mais V é o vetor que tem como as coordenadas do ponto B, que é x1 mais x2, y1 mais y2. Não vai mudar absolutamente nada se eu estiver trabalhando em R3. Mesma coisa, tá? Então, somar vetor usando coordenada é extremamente simples. Não preciso ficar traçando aqueles representantes, é simplesmente somar as coordenadas dos vetores. Tudo bem? Em R2 e R3, eu vou somar as coordenadas, só tem uma coordenada a mais, tá? Essa que é a diferença. Só quero destacar propriedades da soma. Qualquer vetor somado com o vetor nulo vai dar o próprio vetor, tá? Então, o vetor nulo é o elemento neutro da adição de vetores. E se eu somar um vetor com o seu oposto, obviamente que vai dar o vetor nulo. Claro isso aí para todo mundo? Muito bem. Bom, então essa operação de soma, gente, tá tranquilo, soma de vetores. Entenderam geometricamente e algebricamente como é que a gente faz, tá? Mas eu sinto informar para vocês que tem muitas outras operações que a gente faz, tá? Para a próxima operação, a gente precisa definir isso aqui, olha, vetores paralelos. Quando é que a gente diz que dois vetores são paralelos? Então, dois vetores não nulos, eles são paralelos ou colineares, se os representantes têm a mesma direção. Entenderam isso aí? Representantes dele, eu olho se tem a mesma direção. E quando é que dois segmentos têm a mesma direção? Estão sobre retas de suporte que são paralelas ou são coincidentes, tá? E se eu tenho dois vetores que são paralelos, quando eu pego os representantes de posição, eles vão estar exatamente em cima da mesma reta, né? Porque a reta do representante de posição, ela passa na origem. Então, não tem retas paralelas passando na origem, são retas coincidentes, tá? Vamos usar essa notação aqui para representar vetores paralelos, tá? O é paralelo a V, ou então pode usar aquela notação assim, meio na diagonal, né? Para o vetor U, paralelo ao vetor V. Olha, o vetor nulo, ele não tem direção, e ele é considerado paralelo a qualquer vetor, tá? Por definição, ele é paralelo a qualquer vetor.
Posso fazer uma pergunta para a gente encerrar a aula? Mesmo que vocês dissessem que não podia, eu iria fazer de qualquer jeito. Então, quero ver aqui o slide. Tem o vetor U, tá, gente? Vetores no plano. Vetor V. São paralelos? Por que são paralelos? Porque eles são múltiplos. Aí já está lá adiantado, né? Veja que ali eu tenho representante de posição, tá? E eles estão sobre a mesma reta suporte. Né? Portanto, eles são paralelos. Aí não dá para eu fazer essa análise em R3. Dá para ver lá quem eram os vetores. 1, 4. E o vetor V. Agora eu vou colocar qualquer um que seja paralelo aqui. 13 e 12. Tá, gente? Então, olha só. Se eu não sei ainda a história do múltiplo, mas para eu enxergar isso, representante do U, 1, 2, 3, 4, ele está em cima dessa reta que passa pela origem e pelo ponto 1, 4, representante, aqui o U, né? O representante do V, 3 e 12. Meu 13 e 12 está ruim. Eles estão em cima da mesma reta de suporte. Ah, meu desenho ficou péssimo, não consigo ver isso não. Mas eu posso determinar o coeficiente angular dessas retas, certo? Tá? Por aqui eu determino o coeficiente angular dessa reta. 4 dividido por 1. Vai dar 4. Coeficiente angular dessa. 3 dividido por 3 vai dar 4. Então, estão em cima da mesma reta. Portanto, eles são paralelos. Então, na sexta-feira, teremos aula de monitoria. Não esqueçam disso. Venham participar. A partir de amanhã, vai ser divulgado no SIGA, né, Júlia? As salas onde nós teremos... No SIGA, as salas onde nós teremos de monitoria e também será enviado por e-mail, tá? São as salas dos blocos. Então, é muito importante a participação de todos na aula de monitoria. E não esqueçam que essa sexta, nessa quinta... tem que devolver a primeira lista, né? E na sexta já tem uma outra lista. Muito obrigado pela participação de todos e até sexta-feira.